Então, grandes desafios, do lixo que sai da cidade, vai parar nas águas, ao despejo de produtos químicos, tudo somado a um planeta mais quente, pouco a pouco sobrecarregando a sua capacidade de se regenerar. Mas o que fazer? Por onde começar? Na terceira reportagem da série Ondas e Calor Marinhas, você vai ver o papel do homem em reverter o pior que pode acontecer. Os maiores eventos de extinção na história da Terra foram associados a climas quentes e a deficiência de oxigênio nos oceanos. Na atual trajetória, é para isso que estamos seguindo. Ainda que os desafios sejam grandes, ampliamos nosso conhecimento sobre os problemas existentes. Agora, chegou o momento de agir. Nos unimos a um grupo de pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina. A bordo do ecoveleiro, acompanhamos um mergulho na baía central da ilha de Florianópolis, em Santa Catarina. Nessas águas cercadas por densa ocupação populacional, pesquisadores analisam sedimentos do fundo do mar para monitorar a expansão de uma zona morta, uma extensão de água que contém pouco ou nenhum oxigênio. À medida que a temperatura vai aumentando e por períodos relativamente curtos de tempo, 5 dias, 30 dias, 40 dias, ela se eleva muito, a saúde desses sistemas vai ao seu limite. A capacidade de produção de oxigênio vai sendo corroída, vai diminuindo. E com isso, esses sistemas estão enfrentando, como aqui, a nossa Bahia, já está enfrentando a questão da falta do oxigênio, a dita anoxia ou hipoxia. Já são mais de 400 regiões ao redor do planeta mapeadas como zonas mortas. E esse processo de expansão de zonas mortas cresce de forma exponencial. E esse crescimento está relacionado também às mudanças climáticas. Áreas sem oxigênio, como a que encontramos na Baía Central de Florianópolis, quadruplicaram desde meados do século XX. E as zonas com muito pouco oxigênio perto da costa se multiplicaram por 10. As mudanças climáticas, produto da atividade humana, são a principal responsável pela expansão das zonas mortas. Como as águas quentes têm menos oxigênio, à medida que a água da superfície se aquece, o oxigênio tem mais dificuldade em atingir o fundo. Isso também representa uma diminuição de biodiversidade.
Em Florianópolis, análises indicaram que em algumas áreas da Bahia, 90% da cobertura das florestas marinhas não existem mais. As florestas marinhas, sejam elas produzidas ou construídas por plantas, ou sejam elas produzidas ou construídas por animais, elas são fundamentais. São os arquitetos naturais dos nossos ambientes submersos. É lá que está a casa de muitos animais dos quais nós dependemos. E é muito importante que a sociedade saiba que aquilo que está acontecendo no Pantanal, na Amazônia, a perda de cobertura vegetal, também está acontecendo debaixo d'água. E se nós perdemos essa cobertura, nós estamos perdendo a capacidade de manter o dióxido de carbono dentro do sistema biológico. E essas florestas marinhas, essas florestas submersas, têm uma capacidade tão grande quanto ou maior que a própria capacidade da floresta amazônica tem de sequestrar o dióxido de carbono. Então é muito importante que a sociedade comece a olhar para debaixo d'água. Além do aquecimento da atmosfera, as formas de uso que temos, especialmente em ambientes costeiros, contribuiu para poluir o oceano com vários contaminantes, minando produtores convencionais da vida marinha. Reverter esse cenário de séculos de degradação é um grande desafio. De forma individual ou coletiva, cidadãos e entidades começam a tomar para si a responsabilidade em diminuir os impactos e a emissão de gases. Pensando que o nosso planeta é um planeta fechado, é um sistema fechado, com recursos finitos, e se nós não preservamos os recursos que nós temos, com toda a certeza, eles vão ser cada vez mais escassos. Então, nós estamos hoje num momento em que a população humana continua crescendo. Este ano nós vamos chegar a 8 bilhões de seres humanos no planeta Terra. 2050 provavelmente vamos ser 10. No final do século vamos passar de provavelmente 12 bilhões. Então, uma população humana que vem crescendo de uma forma exponencial. E, novamente, os recursos que nós temos são estes que nós vemos aqui. O nosso planeta é só este. Não há 2 planetas Terra, não há 3 planetas Terra, não há planeta B. É aqui que nós temos que, novamente, realizar os nossos sonhos, encontrar forma de consumirmos e produzirmos responsavelmente e, acima de tudo, garantir que as futuras gerações tenham acesso a recursos que permitam, pelo menos, terem as mesmas condições e qualidade de vida que nós temos. Membro da rede de especialistas em conservação da natureza e responsável pela Cátedra Unesco para a Sustentabilidade nos Oceanos, Alexander Turra acredita que as cidades costeiras serão o grande campo de batalha, onde a guerra do clima será ganha ou perdida. Embora essas discussões sobre clima normalmente elas sejam feitas no âmbito do país, no âmbito federal de todos os países, é no local em que esses efeitos são sentidos. E são os tomadores de decisão dos municípios, por exemplo, que vão acabar lidando com as consequências dessas mudanças. Então, nesse sentido, é fundamental que a gente tenha aí uma movimentação mais integrada desses tomadores de decisão, pautadas por uma lógica construída conjuntamente, alinhada com o Acordo de Paris, com todo esse movimento internacional, que ele é muito robusto do ponto de vista da ciência, robusto do ponto de vista das instituições e do que ele está buscando. Ele está buscando um futuro em que a gente tenha mais inclusão, um futuro em que a gente tenha mais prosperidade e que essa prosperidade seja melhor distribuída entre as pessoas. E as mudanças do clima, elas acabam levando a uma intensificação do que a gente pode chamar de racismo ambiental ou racismo sistêmico, ou dessas desigualdades que a gente tem não só no Brasil, dentro do Brasil, mas também entre os países no mundo. O bem-estar das gerações presentes e futuras está profundamente ligado à nossa conexão com o oceano, de pesquisadores, de pescadores ou de quem luta para trazê-lo ao centro das discussões. A nossa compreensão do oceano está aumentando com o tempo. A gente tem aí esforços sendo ampliados desde a década de 90, desde a Rio 92.
mas ainda há grandes lacunas, especialmente lacunas que contribuam para um entendimento mais sistêmico, mais integrado e direcionado para as preocupações dos seres humanos, que é o que busca a década da ciência oceânica das Nações Unidas para o desenvolvimento sustentável. A gente precisa entender o oceano dentro de alguns contextos para que a gente consiga promover a transformação que ele precisa para ele poder ser entendido como sustentável e sustentar o desenvolvimento sustentável da humanidade. Nós precisamos de repensar a forma como nós nos relacionamos com a natureza. Não pensando que nós somos os donos do planeta, a espécie dominante do planeta, mas que somos uma das milhões de espécies que habita nesta casa comum. E o cuidado com essa casa comum é o que vai garantir o quê? Menos pobreza, vai garantir melhor qualidade de vida para as gerações futuras, vai garantir um planeta onde nós consigamos novamente viver, produzir, prosperar de uma forma sustentável. Vamos lá.